A gente faz sempre o Evangelho na casa, a gente faz a oração, a gente busca a mensagem do Cristo através do Evangelho. E como eu disse antes, hoje a gente tem a presença de um amigo, de um irmão, de jornada, de estrada, espírita, um bandista, caminha com a gente, né? E que é um grande ser humano, nosso irmão Hamilton Câmara. Vamos ouvir o Evangelho, ver o que a mensagem do Cristo vem para a gente através do Evangelho hoje. Boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite, né? De estar nesse dia tão especial aqui. Está comemorando a fundação da Umbanda. Eu, como kardecista, dou a mão à palmatória, né? A gente tem algumas dívidas com a Umbanda, né? E eu peço, em primeiro lugar, permissão para as falanges espirituais que comandam esse trabalho, na figura do Caboclo da Mata, permissão para os médiuns aqui presentes, para os médiuns que estão em casa nessa live, para as pessoas, para os aldeanos que acompanham, para que eu possa falar sobre o Evangelho que Jesus veio anunciar. E peço, né, que as falanges espirituais, que o Cristo possa dilatar a nossa capacidade de entendimento, e que a gente possa realmente sair daqui melhor, né? Melhores do que quando chegamos, né? Quando Elias me convidou, eu estou sempre duvidando da espiritualidade, mas existe uma sintonia muito grande, uma ligação muito grande, porque tudo que foi falado aqui realmente vai ao encontro do que eu vou falar. E o Kardec deixou dois postulados, né? Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. E hoje eu saio daqui muito mais rico espiritualmente do que quando cheguei, porque acabei angariando muito conhecimento, né? Através do Paulo, né? Através de todas as pessoas que aqui falaram sobre a Umbanda, conheço um pouco sobre a Umbanda. Quero agradecer uma pessoa que me apresentou a Aldeia da Mata. A gente nunca pode deixar de agradecer. Eu não sei se ele está ouvindo, não ouvi mais aqui. Seu Amaro, né, Elias, trabalhou por muito tempo aqui. Foi ele que me trouxe aqui, que me apresentou a Umbanda. E hoje eu sou assim, né? Eu sou um kardecista umbandista, né? Porque eu tenho um grande respeito pelo trabalho da Umbanda, pelos trabalhadores, por todos que aqui militam, né? E eu escolhi uma passagem do Evangelho para falar sobre vocês, mas eu queria fazer uma introdução primeiro, porque nós temos 4 evangelistas. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Se a gente fizer uma análise mais aprofundada sobre o Evangelho de Mateus, a gente vai ver que é o único evangelho que cita as Escrituras falando do Messias. Então, a visão que o Mateus tinha, o que ele queria exaltar em Jesus era o Messias enviado, porque Mateus era um cobrador de impostos, uma pessoa de grande cultura, que conhecia o povo judeu, então ele queria trazer essa visão de Jesus,
conhecia todas as suas virtudes, mas ele quis realçar essa visão. Aí você vai para o Evangelho de Marcos, se você fizer um estudo um pouquinho mais aprofundado, você vai ver que ali existem muitas curas. Ele realça o caráter curador de Jesus. Aí você vai para Lucas. Lucas foi um médico. Tanto Marcos como Lucas não conviveram com o Cristo. Lucas foi um médico, amigo de Paulo de Tarso. E o que Lucas tenta realçar no Cristo? Porque o único evangelho que tem a parábola do bom samaritano está em Lucas. Ele realça a figura misericordiosa do Cristo. Aí você vai para João. O que João quis realçar no Cristo, além de todas as suas virtudes? Ele começa lá no início do Evangelho. Esse é o verbo é Deus. Ele quis realçar a divindade do Cristo. Aí eu peguei uma passagem sobre do Evangelho de Lucas, porque eu quero realçar a misericórdia do Cristo, mas eu queria realçar um determinado ponto dessa parábola, para ser bem sucinto, tá bom? Eu vou ler a passagem, está em Lucas 17, capítulo 17, versículo 11 a 19, Jesus cura 10 leprosos. E aconteceu que, ao partir para Jerusalém, ele passava pelo meio da Samaria e da Galileia. Ele passava pelo meio da Samaria. Existia um conflito entre a Samaria e a Judéia. E ao entrar em certa aldeia, vieram ao encontro dele 10 varões leprosos que pararam à distância, porque a pessoa leprosa daquela época era proibida de se aproximar de qualquer pessoa. Existia uma lei judaica exclusiva para cada leproso. Ele era um pária da sociedade. Ele só podia ficar em determinado local. Ele só podia se aproximar de uma pessoa a 4 côvados de uma pessoa, ou seja, a distância de um braço, 4 braços. Se o vento tivesse na direção da pessoa, ele teria que ficar 10 metros. Então ele estava longe da família, longe da sociedade, recluso em um local que era o Vale dos Leprosos. Só para a gente contextuar o que estava acontecendo na época. Eles levantaram a voz, os 10, dizendo: Jesus, mestre, comandante, rabi, né? Tem misericórdia de nós. Ao vê-los, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E sucedeu que, ao saírem, foram purificados. Por que eles iam mostrar aos sacerdotes? Porque os sacerdotes eram os que controlavam, na época, aquelas pessoas enfermas com lepra. Eles que diziam: você pode fazer isso, pode fazer aquilo, você pode se aproximar ou você não pode. Ah, eu estou curado, então você vem aqui, volta daqui uma semana para a gente confirmar. Era assim que acontecia. Os sacerdotes, os religiosos, os levitas. E um deles, vendo que estava curado, retornou glorificando a Deus em alta voz. E prosternou-se aos pés dele, rendendo-lhe graças. Ele era samaritano. Em resposta disse Jesus: não foram purificados 10? Onde estão os 9? Não se encontrou ninguém que voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. 10 foram curados no caminho. No caminho, quando Jesus pede para que se mostre aos sacerdotes, apenas um voltou, ou seja, 10%. Nós somos em bilhões de cristãos. Será que nós fazemos parte dos 90% ou dos 10%? Então hoje, nesse dia que a gente comemora a fundação da Umbanda, eu quero
fazer uma reflexão para cada um de nós, que todo mundo coloque na sua tela mental, o agradecimento. Hoje é um dia para que a gente agradeça. A oportunidade da gente estar aqui é única. Esse momento não vai se repetir. E quantos de nós, os nossos benfeitores, os nossos anjos guardiões, precisaram fazer acordos, às vezes seculares, para que a gente estivesse engajado em uma religião. Como disse o nosso amigo, religião é religare, é ligar a criatura com o Criador. E para que você alcance o Criador, a ponte é a criatura. Por isso que, no futuro, os templos de pedra não existirão, porque a sua ligação com o Criador vai ser direta. É você com o Criador. Então, o que eu fiz? Algumas reflexões sobre o agradecimento, bem rápido. Em primeiro lugar, primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que foi publicado em 18 de abril de 1857 por Allan Kardec, é: o que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E João, em seu Evangelho, define Deus como amor. Deus é amor. Então, em primeiro lugar, agradeçamos a Deus, nosso Pai, Criador do universo infinito, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Pai de infinito amor, misericórdia, justiça e sabedoria, por nos ter criado a sua imagem e semelhança. Nós, como espíritos, não corpo físico e o corpo espiritual, como espíritos, que a constituição do nosso espírito ainda não é conhecida, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Agradeçamos a Jesus. Obrigado, Jesus, governador espiritual de nosso planeta azul, por ter criado todas as condições necessárias e suficientes para que possamos progredir na direção de nossa perfeição, como espíritos imortais que somos. Obrigado, Pai, obrigado, Mãe biológico, pois através desta união nos foi possível reencarnarmos neste planeta escola. Obrigado aos nossos antepassados, porque sem eles não estaríamos aqui. Obrigado, queridos professores e professoras que nos mostraram que através do conhecimento, do estudo, da disciplina, da ética, poderíamos alcançar nossos objetivos profissionais. Obrigado, querido amigo, que me apresentou o trabalho espiritual, me oferecendo oportunidade inigualável para que me tornasse um ser humano melhor. Obrigado, Amaro. Obrigado, minha querida amiga Maura Abacchioni, que me levou ao Benço de Paz há 20 e poucos anos atrás. Essa oportunidade de poder estudar, esse contato mais íntimo com a espiritualidade, com o kardecismo, com a Umbanda, com todas as religiões que eu já tive a oportunidade de conhecer. Obrigado, amigos encarnados e desencarnados deste templo cristão, nomeado de Aldeia da Mata, por terem me mostrado ao longo destes anos que fazer o bem é o caminho de nossa libertação espiritual. Obrigado, Caboclo da Mata, amigo querido, que me acolheu sempre com tanto carinho e respeito. Uma vez conversando com o Caboclo da Mata, eu estava fazendo o evangelho e as pessoas estavam conversando muito. Acontece, no início. E eu falei para ele: puxa, Caboclo, caramba, eu estou falando para as paredes, né? Ele falou: não se preocupa, se uma pessoa ouvir, a sua missão está cumprida. E outra frase que eu nunca esqueci, ele falou: a árvore grande verga, mas não tomba. Apesar de todas as dificuldades que a gente está vivendo, aqui acho que é de uma forma geral, quem é que não tem dificuldade na vida? A árvore grande verga, mas não tomba. Obrigado, Francisco de Paula Cândido Xavier, por ter colocado sua vida e sua mediunidade em favor de cada um de nós,
renunciando muitas vezes do convívio de seus amigos e familiares, com o objetivo de nos mostrar que a vida continua após a morte do corpo, que em nossa jornada estamos sempre acompanhados pelos benfeitores do bem. Obrigado, Zélio Fernandino de Moraes, por seu trabalho em prol de todas as pessoas que o procuraram e o procuram ainda nos dias atuais. Zélio está vivo, continua vivo. Chico Xavier continua vivo, muito vivo. Está presente em todos os trabalhos. Jesus é o supervisor espiritual de todos os trabalhos espirituais em qualquer templo religioso do bem. Obrigado, Zélio Fernandino de Moraes, por seu trabalho em prol de todas as pessoas que o procuraram e o procuram ainda nos dias atuais. Obrigado por nos mostrar que existiam amigos espirituais que, por preconceito, estavam proibidos de se manifestarem em outros tempos religiosos. Obrigado por ter cuidado com tanto carinho e amor de sua mediunidade, colocando-o a serviço de cada espírito que o procurasse. Parabéns, amigo querido. Receba todo o nosso carinho, respeito e gratidão nos planos superiores, onde com certeza você deve estar trabalhando ao lado de nosso guia e modelo, Jesus. Obrigado, Zélio Fernandino de Moraes. Obrigado, Umbanda.